Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Então, hoje nós estamos falando sobre a vocação sacerdotal. Estamos dando sequência às vocações, matrimônio, sacerdócio, semana que vem celibato, mas hoje nós trouxemos um sacerdote especial. O padre Stanley Lopes Dantas, vigário paroquial de Santana, da Imaculada Conceição, lá de Currais Novos. Ele que é assistente espiritual do movimento sacerdotal mariano e do apostolado da oração. Um homem de Deus, um homem muito culto, devoto da Virgem Maria. E para nortear o nosso programa, nossa entrevista hoje, vamos convidar Santo Curadars. Santo Curadars, o padroeiro dos sacerdotes. Colocaremos várias frases deles para embelezar o nosso programa. Então, quanto mais damos aos pobres por amor a Deus, tanto mais somos ricos na realidade. Isso é o que o Santo Cura nos ensina. Dai aos pobres que tu enriquecerás. Estamos discutindo sobre a vocação sacerdotal e trouxemos várias frases de Santo Curadars. Então, olha aqui que frases mais belas para a nossa reflexão. Muitas vezes cremos estar socorrendo a um pobre, e acontece que estamos socorrendo ao próprio nosso Senhor. Jamais devemos desprezar os pobres, porque este desprezo recai sobre Deus. Se tendes muito, dai muito. Se tendes pouco, dai pouco. Mas dai de bom coração, dai com alegria. Então é essa a reflexão da vocação do sacerdócio. O Papa João XXIII, na carta encíclica Sacerdote Noster Primordia, cita o exemplo da pobreza espiritual de São João Maria Vianney. Era rico para dar aos outros, mas pobre em si mesmo. Viveu num total desprendimento dos bens do mundo e o seu coração, verdadeiramente livre, abria-se com generosidade a todos que o procuravam, afligidos por misérias materiais, por misérias espirituais, vinham até ele de toda parte buscar o remédio que era a palavra de Deus. E ele dizia: o meu segredo é bem simples, dizia ele, é dar tudo e nada guardar. O seu desinteresse fazia ele atender todos os pobres, sobretudo os pobres da sua paróquia, nos quais ele testemunhava com grande delicadeza, tratando-os com ternura, com cuidado, com respeito, como é aquilo que nós esperamos de um sacerdote. Então hoje, o Padre Stanley, nós estamos vivendo o dia de São João Batista, que comemoramos hoje. Também que ele testemunhou a sua vida, esta pobreza. Mas então, Padre, nos fala de São João Batista, o precursor do nascimento de Jesus, também da sua morte, e ele que viveu esse profetismo de preparar os caminhos do Senhor. Então, conosco o Padre Stanley para nos engrandecer neste programa. Um santo dia, portanto, a todos os telespectadores da TV Potiguar, que a partir deste momento passa a interagir conosco em mais um programa Consagra-te. Gostaria de manifestar aqui o meu contentamento de estar presente aqui falando a todos os natalenses que através da TV a cabo têm a sintonia com este programa religioso. Para mim é uma honra ter atendido a este convite tão nobre. Gostaria, outro sim, de mandar um carinhoso abraço para Dom Jaime Vieira Rocha, atual arcebispo de Natal, que a mim conferiu o sacramento da ordem no grau do presbiterato no dia 2 de fevereiro de 2002, lá na nossa cidade, Carnaúba dos Dantas. A Dom Jaime, ao Senhor, um grande abraço e a minha saudação fraterna de amizade, de respeito e de também veneração como sucessor dos apóstolos. Na verdade, então, estamos celebrando hoje dois Joões, João Maria Vianney e João Batista, cuja data do martírio a liturgia católica celebra hoje, tradicionalmente, dia 29 de agosto. Haja vista que são poucos os santos da igreja que têm duas celebrações anuais, o nascimento, dia 24 de junho, e hoje a festa do seu martírio. Comecemos, portanto, com o profetismo em João Vianney. Diz a história, a sua biografia ou a sua hagiografia, que estando perdido na floresta, buscando a aldeiazinha de Arce, que na época não teria nada mais, nada menos do que 300 aldeões que frequentavam a paróquia, lá em Arce, teria encontrado um rapazote e lhe teria dirigido a seguinte pergunta: meu jovem, onde fica o caminho que leva para Arce? E o jovem teria dito: mas o que é que o senhor vai fazer em Arce? Lá não tem nada para fazer.
e certamente iluminado pelo Espírito profético, já infuso na sua alma pela graça batismal, o padre João Maria Vianney teria respondido: bem, se lá não tem nada para fazer, é porque tem tudo para fazer. Acredito que o Espírito profético passa por esta autenticidade de vida que leva a pessoa a ser não uma referência de Cristo, mas como nos ensina a dogmática e como nos ensina a sacramentária, nós agimos na pessoa de Cristo. O sacerdote na sua paróquia, na sua comunidade, não só na hora de celebrar os sacramentos, mas a sua própria vida, a sua própria consagração é um sinal identificador pleno com a pessoa mesma de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós estudamos na teologia, é um alter Christus, alguém que faz a ação vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito profético é conseguir olhar para a aldeia de Ars, aparentemente uma aldeia inóspita, uma aldeia que não tem muita expressão, nem econômica, nem talvez cultural, e às vezes uma prática religiosa que estava em franca decadência. E o padre Vianney aproxima-se e diz: agora é a hora de agir, é a hora de evangelizar. Portanto, o Espírito profético passa pela doação e pela entrega total do missionário, do sacerdote, na dimensão caritativa, pastoral, bíblico-doutrinal e também litúrgica, na transformação da comunidade para a qual foi enviada. Com relação ao Evangelho de domingo próximo passado, eu gostaria de destacar algo fundamental. Jesus não reduz o seu discurso às exigências do reino por causa da inaptidão ou da incapacidade dos seus discípulos. Dizia o texto do capítulo 6 de São João, que nós líamos domingo passado, seus últimos versículos, Jesus falando sobre o pão da vida, sua própria carne dada na Eucaristia, e os discípulos disseram: esta palavra é dura demais, quem a pode vivê-la? E Jesus disse: há alguns aqui que não creem. Evidentemente que Jesus se referia a Judas Iscariotes, que era do partido político dos Zelotas, um grupo arregimentado, aguerrido, guerrilheiro, cuja expressividade da cristologia acreditava que o Messias seria também um libertador guerrilheiro. Judas entra no grupo apostólico a convite de Nosso Senhor, mas não se coaduna com a mentalidade do mestre, que logo de início começa a desprezar, quando Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que nós devemos amar e rezar por nossos inimigos. Essa disputa acirrada entre o ânimo de Cristo e o ânimo de Judas vai criando uma divisão no grupo, e Jesus pergunta: vós também vos quereis ir embora? O convite é franqueado até mesmo ao grupo seleto dos 12 apóstolos. O pecado maior de Judas não foi ter vendido e traído a Nosso Senhor, mas de ter continuado no grupo com uma atitude fingida e falseada por um comportamento duplo. O espírito profético presente na comunidade apostólica inspiraria a uma atitude coerente, ou a evasão, o que seria mais conveniente no caso de Judas, ou uma perfeita adesão ao discurso formal de Jesus: eu sou o pão partido para a vida do mundo. E em contrapartida, o segundo João, já falei do primeiro, João Maria Vianney, que também é João Batista Maria Vianney, nós temos agora o martírio de São João Batista, cujo profetismo é encenado na página bíblica de hoje, não com a forma de assinte, mas com a transparência da doutrina celeste que João Batista apresenta diante de Herodes. Não te é permitido ficar com Herodíades, porque essa é tua esposa. As informações do Evangelho afirmam que Herodes gostava de ouvir a João Batista, teve de ficar ébrio, teve de convidar todos os comensais do reino e provocar uma grande festa. A menina dançou, alegrou o coração de Herodes, e esse lhe diz: o que é que tu me pedes? Nem que fosse a metade do meu reino eu te daria. Pelo fervor do calor do vinho, e pela inclinação, e pela fragilidade do próprio Herodes de ter cedido diante dos seus convivas, por causa de uma palavra meramente humana em que não quis voltar atrás, cedeu diante de algo que não podia ser cedido: a moral, os bons costumes e, acima de tudo, a fé. O profetismo de João Batista é ter anunciado a palavra de Deus, que era propícia para aquele alto dignitário, porque era o rei da Galileia, que foi afrontado por uma palavra dura, assim como foi dura a palavra de Jesus domingo passado. Essa palavra é dura, quem pode suportá-la? Herodes, como monarca, deveria ter dado exemplo e aceitado o profetismo de João Batista. Assim como nós, concluindo,
Assim como nós, sacerdotes, devemos ter com uma boa índole e com uma convicção cada vez mais firme a palavra do Senhor, que de tanto nos instrui e nos ilumina, ao ponto de também termos a coragem de anunciar o Evangelho, sem ceder aos romantismos, da época, sem ceder a expressões culturais que visam depreciar o sentido cristão que entende e promove a própria vida, e ter a coragem de dizer: o Evangelho deve criar profundas raízes na cultura e deve iluminar a mente dos povos. O atual magistério do Papa Bento XVI alude para isto. A fé não é anticultural. A fé embasa e dá suporte, dá sustentação para que uma cultura seja digna, seja viável e, portanto, seja perene. Que o profetismo de João Batista esteja presente em cada sacerdote para não ceder aos aplausos, para não ceder a uma falsa democracia e para ter a coragem não de se impor. O cristianismo nunca será uma persuasão, mas será um convite para subir para a sala de cima. O cenáculo nos instrui, nos ilumina que com a fé e por Jesus devemos estar na alta dignidade dos filhos de Deus. Não por baixo, mas também não por cima. Com a dignidade não de um herói, mas com a dignidade de um profeta, que não fala o que quer, mas que fala o que recebeu e assume isto como uma missão e uma tarefa inalienável e inadiável. Que Deus nos ajude para que possamos sê-lo, assim como João Batista e João Maria Vianney. Pois é, então vocês que estão nos assistindo, todos nós somos chamados a ser reis, profetas e sacerdotes. Então vamos falar aqui também, seguir na encíclica Sacerdote Nostri Primordia, que o Papa João XXIII, ele fala um pouco da castidade de João Maria Vianney. E os padres são obrigados a viver em virtude do seu cargo, num mundo onde reina uma atmosfera de excessiva liberdade e de sensualidade. É preciso a todo custo combater os perigos do isolamento, denunciar as imprudências, afastar as tentações, afastar as ociosidades. Tentações muitas vezes que nós leigos levamos aos sacerdotes. Ou até o risco do excesso de trabalho, o ativismo pastoral. Então, mas João Maria Vianney, ele conseguia transparecer essa santidade. A castidade brilhava no olhar de João Maria Vianney. Então, Padre Stanley, como é que a gente pode associar o sacerdócio com o martírio, com a mortificação, com a morte pelo Senhor? Podemos destacar outro sim, que embora João Maria Vianney fosse extremamente casto, nem por isso era menos atacado por Satanás. Temos registros históricos a respeito de João Maria Vianney, Gemma Galgani e Pio de Pietrelcina, apenas para citar 3 exemplos de pessoas que eram severamente acossadas por Satanás, que lhes aparecia, puxava o cabelo, derrubava e espancava. E Curadas, que alimentava-se parcamente, apenas muito fragilmente, ele se alimentava de batatas de manhã até de noite, mas era constantemente acossado por Satanás, que lhe infligia até mesmo golpes físicos. Portanto, a castidade é entendida como martírio também, já que esta é a segunda pergunta do nosso programa, haja vista que Santo Ambrósio, em Milão, destacava de maneira muito suave, mas muito firme, a virtude da virgindade e da castidade, que de certo modo forjou também a alma de Agostinho, cuja memória litúrgica celebrávamos ontem. Agostinho, no livro das suas Confissões, diz que quando entrava na Catedral de Milão, sentia um verdadeiro prazer da eloquência de Ambrósio, para o qual foi atraído a priori pela filosofia, pela teologia, pela mística, pela sensibilidade musical, o canto ambrosiano que se cantava na catedral, porque o canto ambrosiano é anterior ao canto gregoriano, que surgiu apenas com o Papa Gregório Magno. Todavia, gostaria de destacar que a castidade entendida como um alto grau de serviço a Deus é também um martírio e, consequentemente, uma adesão incondicional a Deus. No Novo Testamento, a palavra martyrion, em grego, implica o testemunho de vida. Testemunhar o martírio é a capacidade de doar-se pela fé até a efusão do sangue. E como diz o escrito, que nós chamamos na Bíblia do Novo Testamento a carta aos Hebreus, diz textualmente: nós ainda não demos tudo, porque ainda não chegamos a dar a efusão do sangue. A fé deve ser testemunhada como uma atitude implícita
e explícita da nossa fé, do nosso compromisso e, acima de tudo, do nosso amor a Jesus Cristo. Neste sentido, João Batista, o grande homenageado deste dia, João Batista foi aquele que literalmente perdeu a cabeça por causa de um pecado de sensualidade de um monarca. Por aí podemos ver e perceber que quando uma liderança de qualquer instância é uma liderança escandalosa, arrasta atrás de si uma multidão de discípulos ou uma multidão de súditos. Nesse sentido, eu gostaria de destacar um outro grande nome da Igreja Católica, Luís IX, rei da França. São Luís, rei de França, cuja memória litúrgica celebramos há passados poucos dias, foi no dia 25 do corrente mês. São Luís deixou um verdadeiro itinerário e um programa espiritual, um legado para os seus filhos que, entre outras coisas, deveriam viver a existência e a necessidade da castidade como paternidade dos seus súditos. Portanto, João Batista é uma prova inconteste de alguém que sofre o martírio por causa de uma ação libidinosa, por causa de um mau caratismo e de uma fraqueza no caráter de um monarca. A esta altura, pedimos ao Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem, que nos dê a todos a virtude da castidade e a virtude da caridade, para que não tenhamos meio termos e, principalmente, para que nunca adiramos àquela matemática de 2 pesos e 2 medidas. Para alguns eu falo assim, mas na minha vida privada eu uso de outros pesos e de outras medidas. João Batista foi coerente, isso também é martírio. Ele lavou-se, banhou-se com seu próprio sangue e, como diz o Apocalipse de São João, alvejou seus vestidos no sangue do Cordeiro e com a efusão do próprio sangue. A castidade e o martírio remetem invariavelmente para a caridade. Portanto, gostaria de concluir esta segunda pergunta, lembrando a todos a necessidade da caridade. São 3 as maiores coisas. São 3 as maiores: a fé, a esperança e a caridade. E a maior de todas é a caridade. Onde existe o amor, Deus aí está. Mas um amor que não é ambivalente, que não se permite certas atitudes adocicadas ou permeabilizadas de egoísmo. Herodes, por uma atitude egoísta, acedeu a Herodíades por causa da dança de sua filha e falsificou até mesmo o seu reino e a sua atitude de nobreza. João Batista, ao contrário, Santo Agostinho tem uma frase perigosíssima que diz assim: ama e faz o que queres. Mas qual é a legítima interpretação desta frase? Ama. Quem é o objeto do nosso amor? Quem é o objeto direto a quem endereçamos o nosso amor é Deus. Portanto, amar e fazer o que se quer está na dimensão, no cumprimento dos 10 mandamentos que se afunilam e vão diretamente ao coração de Deus. Amar e fazer o que quer é amar a Deus, ser fiel, assumir as consequências e abraçar as consequências desse amor, que deve incluir, invariavelmente, a doação da própria vida. O casto não é infértil. O casto é aquele que, no seu amor de entrega e de doação, doa-se completamente pelo reino e é capaz de amar a todos os demais. Que o martírio dos cristãos continue sendo para nós hoje, século XXI, uma atitude de amor e uma empresa grandiosa orientada para o nosso Deus. Pois é, então vocês que estão nos assistindo, veja que beleza está o programa de hoje. Então, consagrados, prestem atenção. Na mesma carta encíclica também fala da obediência. O quanto São João Maria Vianney, ele era obediente, ele permanecia em Ars, ele queria ter uma vida reservada, ele queria ter uma vida de retiro, mas ele tinha a obediência à sua vida pastoral. Ele tinha que confessar horas e horas a fio, mesmo desejando estar em retiro. Mas ele nunca deixava de cumprir aquilo que ele tinha prometido. Ele cumpriu o eu prometo de verdade. Então, o Padre Stanley, qual a relevância então da Virgem Maria, Rainha dos Mártires, Rainha dos Sacerdotes, para estes que são comemorados hoje? Gostaria de destacar também que o cura Darcy quis várias vezes evadir da sua paróquia. Ele se sentia massacrado e oprimido pelo peso das responsabilidades e, de tão humilde que era, achou-se várias vezes indigno do cargo que ocupava e tentou, algumas vezes, fugir de Arce às escondidas sem ser notado. E esta obediência à Igreja, na pessoa do seu bispo diocesano, era um imperativo do coração.
ele obedecia a Deus, não a uma função, não a um paroquiato, mas a um zelo extremado que o levava a amar as almas. E não era de menor importância o fato de ressaltar que João Maria Vianney, nas várias décadas que passou na condução de Ars, e lembro aqui que ele teve de substituir todos os párocos da Redondeza quando esses adoeciam, e numa das catequeses que ele proferia para suas crianças, ele dizia: a maior tarefa do homem neste mundo é sofrer e amar e rezar. E ele dizia: quando tive de substituir a vários párocos, meus colegas aqui na região, para mim não parecia um peso insuportável, porque eu aproveitava as longas jornadas para caminhar em oração. Portanto, o cura Darcy assumiu o seu paroquiato até o fim, não com menos sofrimento, e além do que ele registrou, que para salvar aquelas 300 almas, dedicava-se até a exaustão a sua doação completa através do confessionário. E a Rainha dos Mártires era o seu grande amor, a sua grande devoção, que dava sustentação para que ele pudesse então confessar várias horas no confessionário, e no final de sua vida chegavam até mesmo 100 mil pessoas que vinham inclusive de Paris para recebê-lo a sua absolvição. Estamos vivendo a vocação sacerdotal com o padre Stanley e agora com Mara Maria. Então o Papa Pio 11, na encíclica Ad Catholicis Sacerdote, ele coloca aquela citação bíblica: se todos os cristãos são mandados, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, Mateus 5,48, muito maior obrigação, estas palavras são dirigidas aos sacerdotes. Se nós leigos temos que ser perfeitos, os sacerdotes mais ainda do que nós. Então, essa vocação especial que Deus chama, eles foram chamados a ser uma imitação perfeita de Deus. Então, Mara, a Virgem Maria, aquela que é a mais perfeita e semelhante a Deus, ela pode contribuir na formação destes sacerdotes? Meus meninos, claro que sim. Nossa Senhora, com testemunho de vida, com amor, não é? Com a graça dela, ela vai fazer com que, e vai estimular cada pessoa, cada vocacionado a desejar, sim, mais ainda buscar viver o sacerdócio de Cristo, tá certo? Mas ela não vai só estimular, ela também vai proteger. Vocês compreendam que todos nós recebemos tentações, temos tantas dificuldades na vida. O próprio Cristo quis se confiar à Virgem Maria, quis ser protegido. Então, Sérgio, eu acho muito belo quando algum seminarista se diz devoto de Nossa Senhora e que entrega à Virgem Maria essa sua vocação, para que a Virgem Maria possa de fato proteger. Então, Nossa Senhora pode muito contribuir. Veja só. Nós todos, batizados, nos tornando filho do Filho de Deus, nós temos um certo chamado àquilo que Deus vai nos colocar, sermos reis, profetas e sacerdotes, tá? Nós não estamos aqui para dizer que a Virgem Maria assume um sacerdócio, não é, ministerial, mas nós queremos dizer que Nossa Senhora assume, sim, um sacerdócio místico. E por que místico? Porque Nossa Senhora se une ao Cristo, sumo e eterno sacerdote. Nossa Senhora tem uma união singular com Nosso Senhor. Se todos nós, igreja, somos corpo, a Virgem Maria foi a mulher que deu o corpo para a cabeça. Isso é a união. A Virgem Maria vai assumir também esse sacerdócio místico porque ela tem uma relação íntima com os sentimentos do Senhor. Nós conhecemos Nosso Senhor do Bom Conselho, mas a Virgem Maria é a mãe do Bom Conselho. O Senhor é redentor e ela é chamada o quê? A ser corredentora. Existe toda uma ligação entre eles. Nossa Senhora assume características sacerdotais. Porque essas características sacerdotais também é o poder. A mãe do Senhor não tem o poder de ministrar os sacramentos, mas ela tem o poder dado e conferido por Deus para assumir uma realeza. A Virgem Maria é rainha. Deus deu a ela a graça de ser rainha do céu, da terra e dos infernos. Ela tem o poder para derrotar Satanás. Junto com o seu filho, ela vai assumir esse poder. Nossa Senhora assume também aquilo que os sacerdotes são chamados. Ela assume o serviço.
Quem melhor pode honrar e servir a seu filho, senão a própria mãe? Nossa Senhora vai servir a Jesus, sim, e ela se coloca como: eis aqui a serva do Senhor. Meus amores, se os padres precisam aprender a melhor servir a Deus, pode olhar o exemplo da Virgem Maria, que aí sim, cada vez mais vai conseguir fazer isso. O padre, ele é chamado a ser mediação, não é assim? Entre o povo e Deus. E a Virgem Maria não recebe também essa função de intercessão? Então veja, César, como Nossa Senhora pode contribuir nesses casos todos. O padre, ele está lá para receber as oferendas e levar para Deus. Nossa Senhora também faz isso. Então, se um padre foca o olhar na Virgem Maria, ele com certeza vai ter uma identidade cada vez mais sacerdotal. A Virgem Maria também vai ver toda essa questão do sacrifício, como nós estávamos comentando. Nossa Senhora é considerada a rainha dos mártires. Ela não teve sangue, ela não sangrou, mas será que verdadeira sua alma, o seu coração não esteve permeado o tempo inteiro por esses sentimentos de Nosso Senhor? Veja, se honra um filho quando se honra a mãe, mas ao mesmo tempo a honra do Nosso Senhor estava ligada à honra da Virgem Maria. Mas a honra de Jesus Cristo também está intimamente ligada à honra que os seus sacerdotes dão. Então, a forma comportamental de um padre, de um diácono, de um bispo, é totalmente fazer o reino do Senhor acontecer. Nós temos que cada vez mais perceber isso e clamar à Virgem Maria para que possa acompanhar todos os padres. Então, vocês que estão conosco, é uma alegria termos o clero de Natal. É uma alegria termos os sacerdotes que nos trazem Jesus, que nos trazem a Eucaristia, mas precisamos rezar por eles. São Pio X, na sua encíclica Haret Animo, ele fala algo inquietante, que entre o padre e um homem honesto qualquer, deve existir uma diferença como do céu para a terra. E o padre deve ter cuidado para que a sua virtude seja isenta de censura, não só em matéria grave, mas também em matéria leve. É uma identidade sacerdotal. E nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, nos inquietamos. Então, Mara, nós temos um projeto relacionado à santidade sacerdotal? Temos um projeto belíssimo, que você pode participar também. Talvez você seja um discípulo da Mãe de Deus, e se você é um discípulo da Mãe de Deus, você tem os olhos focados a perceber o olhar da Virgem Maria. E Nossa Senhora, ela sempre está olhando para os seus filhos prediletos, que são os sacerdotes. Nossa Senhora sempre cuida, protege, envolve e nutre esses seus filhos bem-amados. Então, se nós somos discípulos da Mãe de Deus, nós também estamos com a Virgem Maria olhando para os sacerdotes. No ofício da Imaculada Conceição, vai se dizer que a Virgem Maria é uma terra bendita e sacerdotal. Perceba, no paraíso era tudo belo, tá certo? Vem o pecado e aquela terra que era bendita, agora não é mais bendita. Agora vai ter dificuldades, não vai ser uma terra mais que vai ser trabalhada pelas mãos de Deus, mas o homem vai ter que trabalhar nessa própria terra. Mas a Virgem Maria não. Ela vem retomar essa terra bendita e sacerdotal, por quê? Porque da carne da Virgem Maria, da terra da Virgem Maria, vai brotar o sacerdote, vai brotar Deus. Então, nossa comunidade, ela vem sim também escutar esse clamor de Deus, que nossa comunidade seja uma terra bendita e sacerdotal, para produzir sacerdotes, sim, mas também dar luz a tantos sacerdotes. Como hoje, César, a imagem do sacerdote está ferida. As pessoas olham para o sacerdote e dedicam frases como o pedófilo, o adúltero, o ladrão, o assassino, e não é isso. Nós temos que restaurar. E como é que nós vamos levar luz para os padres? Através da tua oração, meu menino. É através das nossas orações que nós vamos poder levar conforto, otimismo, fortaleza, ousadia para esses padres que tanto precisam. Se você pegar seu catecismo, vai estar lá na parte dos padres, dos sacerdotes. Eles também sofrem tentações. E as orações dos leigos vai dar força e capacidade. Mas não é uma oração isolada.
A tua oração, a minha oração, junto com as orações da Virgem Maria, vai alcançar graças que esses homens precisam para dar continuidade ao seu ministério. Olha, meu amor, você tem o dever, tá certo, de levar o evangelho aonde se respira o ar, mas você tem o direito de ter padres santos. Mas para esses padres serem santos, precisa da tua dedicação. Precisa que você dê o seu tempo, que você interceda para que ele seja puro, para que ele seja casto, para que ele tenha sabedoria e discernimento de pastorear as suas ovelhas. Se você hoje deseja adotar um padre, um diácono de nossa diocese, o próprio bispo, nós temos no nosso site um canal lá que você pode fazer essa adoção online. Você pode clicar, eu desejo rezar, eu desejo interceder por um padre. E aí nós vamos te responder e você vai começar a também se envolver nesse projeto que é de uma adoção espiritual pelo clero. Não perca tempo. Se você não tiver padres santos, você pode chegar um dia de não ter a Eucaristia. E quem não tiver a Eucaristia não vai comer e beber, não teremos vida eterna. Se você não tiver padres santos, você não vai ter quem te confesse, não vai existir padres para que possa ministrar os sacramentos. E a Virgem Maria tem um amor especial por esses homens, por isso que ela clama a você, que agora nos assiste, adote um sacerdote. Deixe de falar mal e fale de bem. Construa os sacerdotes santos na nossa arquidiocese. Pois é, então vocês que estão nos assistindo, a adoção é espiritual, não paga nada. E digo algo para você, cada um tem o padre que merece. Se você não reza pelo clero, aí hoje você sofre pelas poucas orações. Que possamos em unidade, esse projeto é aprovado pela igreja, aprovado pela nossa diocese, com as bênçãos do nosso bispo emérito Dom Matias, e que renova-se na pessoa de Dom Jaime. Então que todos vocês possam adotar espiritualmente um sacerdote. E, por fim, colocar mais umas frases de Cura d'Ars. E essa é para o Padre Stanley, ele que tem tanta identidade sacerdotal, ele que tem tanto zelo litúrgico. Olha, Padre Stanley, uma velha batina, comida muito bem, com uma bela casula. Então, o senhor que possa fazer suas considerações finais e, por fim, nos abençoar. Não é à toa que a espiritualidade católica também via na figura da batina até mesmo a figura de uma mortalha. O sacerdote morre para o mundo, para as suas paixões, e livre e desimpedido ama, ama, ama exclusivamente a Deus. E nesse amor ágape, como diz o Papa na encíclica, Deus é amor, nesse amor a Deus nós conseguimos também amar aos nossos irmãos. Coloco todas as minhas palavras e a minha participação neste Consagra-te aqui, com a presença de César e Mara, nas mãos da Santíssima Virgem, Rainha dos Mártires, aquela cujas dores de parto não foram sentidas, mas dores que não foram negadas na hora da crucifixão, quando tornou-se a mãe dos redimidos. E essas dores de parto compendiam toda a atmosfera cristã da esperança, daqueles que creem, esperam, adoram e amam, e por isso mesmo aspiram por um mundo melhor. A Rainha dos Mártires, como nós escutamos naquele Evangelho, bendito o seu que te trouxe e os seus que te amamentaram. E Jesus diz, antes, mais benditos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Santo Agostinho comenta esse texto e diz que sua mãe é duplamente bendita, bem-aventurada, belíssima, santíssima, porque antes de concebê-lo no seu ventre, já o havia concebido no seu coração. E esta força que dá coragem aos mártires. Maria, nossa mãe, é simultaneamente rainha dos confessores e dos mártires. Confessores, aqueles que sofreram, mas não chegaram à morte. E mártires, aqueles que perderam tudo para ganhar o tudo, como diz o grande doutor São João da Cruz. Perder tudo para ganhar o tudo. Este é o autêntico martírio cristão. Não é ser um homem-bomba para destruir-se a si, negando a vida e negando as bem-aventuranças, mas é confiadamente ser um grão de trigo que, para frutificar, para que brote, primeiro tem que ser morto e ser sepultado sob a terra. César e Mara, muito obrigado por esta oportunidade, e que a Rainha dos Mártires admita no rol dos santos a cada sacerdote que com fidalguia, com honestidade, com boa vontade, com disciplina e com amor desejam servir a Deus, sendo outros cristos na Santa Igreja. E que nós vivamos radicalmente esse nosso martírio, esse nosso testemunho, como João Maria Vianney, como João
Batista e como todos os santos, os modernos, os antigos e os que ainda hão de vir. Muito obrigado. Que nos abençoe, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.